tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós teremos a aula de número 23 de Geografia. Vamos lá? Para a aula de hoje, nós precisaremos de um caderno ou uma folha para vocês fazerem as anotações. Precisaremos também de lápis, borracha, apontador e lápis coloridos, se vocês preferirem, e uma mesa ou uma caixa firme para apoiar o material e fazer as anotações. Tudo pronto? Vamos fazer uma pequena revisão da nossa aula anterior. Na aula anterior aprendemos sobre o aquecimento global e suas causas e também as suas consequências. Olha lá. Vimos que o aquecimento global é o processo de uma mudança da temperatura média global da atmosfera e também dos oceanos. Nós vimos que a nossa Terra está aumentando a temperatura média dela, causando algumas consequências para o nosso planeta. Vimos uma imagem como essa. Eu demonstrei essa imagem para vocês e perguntei: de onde está saindo essa fumaça? E nós vimos que essa fumaça sai das indústrias, né? Que esse aumento da temperatura média do nosso planeta é por conta da emissão de gases poluentes vindo das indústrias, os gases poluentes vindos das queimadas e também dos automóveis, né? Na combustão, né, eles emitem gases do efeito estufa, pois eles são movidos a gasolina, são movidos a diesel, né? Depois nós vimos uma imagem como essa e falamos um pouco de outro fator que também aumenta o aquecimento global, que é o desmatamento. Nós vimos que a retirada das florestas também causa um grande impacto, pois as florestas são importantes para manter as temperaturas médias locais e globais amenizadas, ou seja, quanto menos florestas nós temos, menos umidade no ar e também nós temos a menor regulação da temperatura média. As florestas são importantes. Mostrei também uma imagem como esta e eu perguntei para vocês: por que será que o ser humano desmata, retira as florestas? As florestas são retiradas para dar lugar principalmente à criação de gado de maneira extensiva. Lembram disso? São imensas áreas, são áreas gigantescas e elas são retiradas de duas formas principalmente. Ou desmatando, da forma tradicional, cortando as madeiras, e que também são usados pelas madeireiras. Essa retirada das madeiras nobres são usadas pelas madeireiras, mas também são retiradas de uma maneira muito mais rápida, chamada de queimadas. E esses espaços que eram de florestas dão lugar também a outra forma de economia, que é a agricultura, principalmente para o plantio de soja. Então, o professor trouxe um gráfico das taxas de desmatamento na Amazônia Legal. Ou seja, a Amazônia Legal é uma região situada na parte da Amazônia, composta por alguns estados, e nós vimos que o Pará, o Mato Grosso e Rondônia são os estados que mais desmatam aqui dentro da Amazônia Legal, e que grande parte desse desmatamento são áreas para a criação de gado. O professor também trouxe um gráfico sobre os focos de queimadas nos estados da região sul. Mas antes de falar desse gráfico, o professor também trouxe onde estão os estados da região sul com um mapa. Trouxe o mapa, lembram daquele mapa? Com as regiões, e os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná fazem parte da região sul. E percebemos que os focos de queimada de julho de 2020 a julho de 2021, o Paraná era o estado que mais tinha focos de queimada em relação à região sul. O professor trouxe outro gráfico, que era o gráfico de focos de queimadas por biomas. Também trouxe um mapa sobre onde estão os biomas brasileiros, e depois nós percebemos que dentro desse gráfico, o bioma que é mais afetado pelas queimadas é o Cerrado, depois acompanhado da Amazônia e depois focos de queimadas na nossa Mata Atlântica, que é onde fica o estado do Paraná. Vimos também que outro setor que produz muito gases do efeito estufa são as atividades industriais, são fábricas que emitem, fazem emissões de gases do efeito estufa de maneira muito grande, de maneira muito rápida, e também prejudicam
a camada de ozônio, que é outra parte de nossa atmosfera. Depois nós fizemos uma atividade, que foi essa aqui, dos caça-palavras, sobre as atividades que fazem o aquecimento global ser muito maior. Daí nós vimos que tem queimadas, desmatamento, utilização de combustíveis fósseis e também as indústrias. Lembram dessa atividade? Na sequência, vimos algumas consequências sobre o aquecimento global, como o desaparecimento de espécies da fauna e também da flora, e também o aumento da intensidade e também da frequência de desastres naturais, como por exemplo enchentes, furacões e secas. As secas, elas podem afetar até mesmo a produção de alimentos no nosso planeta. Outra consequência é essa aqui, que é o derretimento do gelo em regiões polares. Eu lembro também que nós assistimos um vídeo sobre a localização das áreas polares, para vocês terem uma ideia onde elas se situam em nosso planeta. E como consequência, o derretimento das regiões polares também pode elevar o nível dos mares. Vimos também esses mapas comparativos feitos por satélite pela NASA. Olha só, são mapas de 1979 e 2011 das regiões polares. Basicamente da região do Ártico, onde nós conseguimos ver que a massa polar em 1979, era muito maior que a massa polar em 2011. Olha só como o aquecimento global reduziu a área de gelo dessa região polar. Vimos também algumas dicas de como nós podemos ter atitudes simples para amenizar o aquecimento global. Desde a separação de resíduos sólidos até mesmo a escolha de como nos deslocar com menor utilização de carros, por exemplo. Tivemos também essa imagem aqui sobre os processos de produção da laranja e que nós entendemos que em todas essas etapas da produção de um suquinho de laranja nós temos a emissão de gases poluentes, seja ela na produção ou no transporte ou no descarte dos resíduos sólidos. Outras atitudes como usar menos o carro ou escolher combustível menos poluente, como o combustível a álcool, ou também aplicar a nossa movimentação de maneiras diferentes, usando a bicicleta para pequenas e médias distâncias. E nós também assistimos um vídeo em duas partes, que resume basicamente o aquecimento global, as suas causas, mostrou lá o efeito estufa, como é que funciona e também as suas consequências. E também esse vídeo na segunda parte mostrou como nós podemos ter atitudes para amenizar o aquecimento global. E também tivemos a atividade número 2, uma atividade para pensar em atitudes como reduzir o aquecimento global. Lembram dessa atividade? Bom, para a aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a mobilidade urbana sustentável e como ela impacta não somente na nossa vida, mas também nas emissões de gases do efeito estufa. Vocês vão precisar anotar, registrar isso no caderno de vocês, aula de número 23 de Geografia, a data de hoje, qualidade de vida, mobilidade e convivência no trânsito. Eu darei um tempo para que vocês possam registrar isso, eu já volto.
Tudo pronto? Vamos lá? Hoje falaremos de mobilidade urbana. Vocês sabem o que é mobilidade urbana? Vamos lá? Mobilidade urbana é a facilidade do deslocamento de pessoas e bens dentro do espaço das cidades, por meio da utilização de veículos individuais ou de veículos coletivos. Mas antes, vamos falar dos veículos individuais e coletivos para vocês saberem? Olha lá, os veículos individuais são os carros, as motos, as bicicletas, aqueles veículos que comportam poucas pessoas. Já os veículos coletivos são os ônibus articulados, os trens, os metrôs, aqueles que transportam muitas pessoas ao mesmo tempo. Agora, observem esta imagem. Nós sabemos que a mobilidade urbana tem uma relação muito direta com a cidade e com os transportes que usamos nas cidades. Aqui temos uma cidade com suas ruas, seus prédios, áreas verdes, semáforos. Tudo isso está ligado a um planejamento. Quais ruas podem ter tráfego nos dois sentidos? Por exemplo, aquelas ruas que podem ir e vir, ou em sentido único, onde vão passar os ônibus, as linhas de ônibus, a sinalização de trânsito, os cuidados com escolas, hospitais. Tudo isso necessita de envolvimento de vários órgãos ligados às cidades para planejar e executar uma melhor forma de organizar o cotidiano e a mobilidade urbana. Você já imaginou se numa cidade onde você mora não tivessem profissionais pensando de como funciona uma cidade? Seu trânsito, suas regras, nem sempre foi assim. E mesmo nos dias atuais temos diversos problemas relacionados à mobilidade urbana. Olha só, agora nós vamos assistir um vídeo muito legal sobre a mobilidade urbana, onde explica direitinho coisas muito importantes para conhecermos sobre os problemas, como chegaram a esses problemas e também sobre as consequências. Eu já volto. Você sabe o que é mobilidade urbana? Mobilidade urbana é a capacidade e a facilidade de deslocamento de pessoas e produtos dentro de uma área urbana. Essa prática social de deslocamento é realizada por diversos motivos: trabalho, estudo ou lazer. Para ir de um lugar a outro, utilizamos os meios de transportes, que podem ser individuais, como a bicicleta, o carro, a moto e os meios de transporte alternativos, como skate e patins. Temos também os meios de transporte coletivos, como ônibus, metrô e trem. Para que ocorra o deslocamento com os meios de transporte, as cidades precisam oferecer infraestrutura, condições de segurança no trânsito e planejamento urbano para que as pessoas possam ir e vir com segurança, visando sempre a qualidade de vida. Mas, na prática, não é isso que acontece. Quem aí já vivenciou um dia de trânsito com congestionamento, com filas enormes de carros, ou sentiu dificuldades para caminhar em calçadas irregulares, ou já se irritou ao andar em um transporte coletivo lotado? Pois é, esses são alguns problemas que as pessoas vivem diariamente e que estão diretamente relacionados à mobilidade urbana. Mas por que temos tantos problemas com a mobilidade urbana? Para responder essa pergunta, temos que entender um contexto histórico sobre as cidades. A ocupação das cidades ocorreu de forma acelerada e desordenada. O que isso quer dizer? Quer dizer que conforme as indústrias foram surgindo, as cidades foram crescendo de forma muito rápida e sem nenhum planejamento, principalmente pela vinda das pessoas para a área urbana das cidades. As pessoas que viviam no campo foram atraídas pelas frentes de trabalho, que surgiram com a instalação das indústrias. Essa migração da população do campo para a cidade de forma acelerada é chamada de êxodo rural. As pessoas que tinham melhores condições econômicas construíam suas moradias perto dos grandes centros. Os demais ficavam em lugares mais afastados dos centros urbanos e iam provando o crescimento das cidades de forma desordenada. No Brasil, a grande transformação na mobilidade das pessoas começou por volta de 1950, quando o processo intenso da urbanização se associou ao número de pessoas que usavam veículos motorizados. O aumento do número de veículos individuais nas ruas, devido principalmente ao forte estímulo e valorização do uso de carros, fez com que mais vias públicas, ruas e estradas pavimentadas fossem construídas, levando as pessoas ao uso cada vez mais frequente dos carros.
carros. O excesso de veículos se agravou nas últimas décadas, devido também ao aumento da concentração de pessoas nas cidades, falta de planejamento urbano e ao maior poder aquisitivo das famílias. Infelizmente, em grande parte das cidades, a criação de políticas públicas de urbanização e infraestrutura não acompanhou o crescimento da população, que sofre constantemente com os congestionamentos, que dificultam o deslocamento pelas cidades. Além disso, os veículos também são responsáveis por grande parte da poluição do ar dos centros urbanos. Atualmente, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil tem cerca de 108 milhões de veículos motorizados, dos quais 58 milhões são carros. Diante dessa situação, existem muitas tentativas e propostas de órgãos públicos e da população para aliviar os impactos na mobilidade urbana, como exemplo, campanhas de incentivo para o uso do transporte coletivo. Outra proposta é o uso de transportes coletivos sustentáveis, para assim minimizar a poluição do ar. Pensando em transportes sustentáveis, existem muitos projetos e leis que incentivam o uso da bicicleta, mas para que isso se torne uma prática entre a população, são necessários investimentos na construção de ciclovias e criação de infraestrutura e segurança para os ciclistas. A mobilidade urbana garante a todo cidadão o direito de acessar a cidade de forma justa e digna. Viram que bacana esse vídeo? Para demonstrar como as cidades foram crescendo, como foram atraindo as pessoas. Mas também, depois com toda essa atração de pessoas e esse crescimento de cidades, também dificultou a mobilidade urbana, né? Notaram que o incentivo para que cada um tenha seu carro, sua moto foi muito grande, mas também deu consequências para os grandes congestionamentos, um trânsito cada vez mais caótico e uma qualidade de vida cada vez mais baixa. Olha só, vamos analisar esse gráfico aqui. Este gráfico, ele representa os habitantes da cidade de Curitiba no ano de 2010 e 2020, na primeira parte. Nós temos ali a coluna azul, representa o ano de 2010, e a coluna laranja, o ano de 2020. Na segunda parte nós também temos uma coluna azul e uma coluna laranja, porém são dos automóveis registrados na cidade de Curitiba, apenas na cidade de Curitiba. Não estamos falando das cidades ao entorno de nossa capital, que são as áreas metropolitanas. Vamos analisar a primeira parte. Olha só, a cidade de Curitiba em 2010, na coluna azul, tinha 1.751.907 habitantes. E na coluna laranja, no ano de 2020, 1.948.626. Um crescimento aproximadamente de 11% da população curitibana. Agora, na segunda parte, vamos ver os automóveis. Na coluna azul, 2010 é o ano, 1.247.998 automóveis. E em 2020, 1.622.891 automóveis, um crescimento aproximado de 30%. Ou seja, os veículos estão crescendo em maior quantidade do que a população de Curitiba. E o que isso tem a ver, professor? Vamos ver o impacto. Olha só, agora vamos observar essa animação que eu organizei para vocês e vejam os impactos desse crescimento no número de frota de veículos no nosso dia a dia, segundo a ULT, Universidade Corporativa de Logística e Transporte. Olha só, um carro, ele transporta em torno de 2 pessoas por média. Um ônibus coletivo, né, um transporte coletivo convencional, transporta cerca de 80 pessoas. Um ônibus articulado, transporta em média 150 pessoas. E um ônibus biarticulado transporta em média 230 pessoas. Ou seja, para um biarticulado transportar 25 mil pessoas, ele precisaria fazer aproximadamente 110 viagens. Já um carro transporta em média 2 pessoas, utilizando essa média de 2 pessoas, teria que fazer cerca de 12.500 viagens para transportar os mesmos 25 mil pessoas. Vamos para essa outra imagem, olha só. Um ônibus, né, ele ocupa cerca de 30 metros quadrados para transportar 80 pessoas. Se nós formos colocar essas mesmas 80 pessoas, utilizando a média de 2 pessoas por carros, nós precisaríamos, né, de uma área
de pelo menos 730 metros quadrados para comportar todos os carros que estão ali. Será que existe rua para atender com qualidade a circulação de tantos carros? Eu acho que não, não é? E assim nós temos quilômetros e quilômetros de congestionamento, muito mais poluição, ou seja, o CO2 sendo lançado na atmosfera. Falando em CO2, vocês sabem o que é o CO2? Ele é o gás carbônico, é o principal responsável pelo aquecimento global. Nada mais é do que ele é fruto da combustão, ou seja, da queima dos combustíveis fósseis nos automóveis. Essa fumaça na atmosfera causa muitos danos, ou seja, os ônibus, os caminhões, eles ainda são movidos a diesel, que é muito mais prejudicial do que a gasolina e o álcool combustível. Mas segundo os pesquisadores, como os ônibus transportam muito mais pessoas, o uso desses veículos coletivos polui menos que os veículos individuais, pois os individuais são muito mais do que os coletivos nas ruas. E também, mais carros é necessário mais recursos naturais para a produção desses carros, como o ferro, a borracha, o que aumenta os resíduos descartados na utilização dos carros, como os óleos para a manutenção, os pneus que desgastam com o tempo, como nessa imagem, nós vemos aqui muitos pneus encostados ali em um galpão. Você já pensou para onde vão os carros que ficam muito velhos ou caem em desuso? Olha só que imagem, né? Pois então, muitas vezes no passado, eles eram abandonados em diversos lugares. E pensando no tamanho e também no valor de um carro, os carros não podem ser tratados como os resíduos comuns, não é mesmo? Mas atualmente, muitos são vendidos para empresas que fazem o desmonte desses carros, que podem comercializar as peças ou reciclar partes desses carros. Mas para que isso possa ser feito, existem leis que regulamentam o descarte correto de um veículo. Ou seja, hoje em dia não podemos simplesmente abandonar um carro em qualquer lugar. Inclusive essa atitude pode gerar uma multa. Olha só, nesta imagem nós vemos um lugar com vários veículos estacionados ali. Esse é um pátio do Detran. Nesse pátio são guardados veículos que deixam de circular nas ruas porque estão muito velhos, ou porque estão com seus impostos atrasados, ou talvez são apreendidos por alguma irregularidade. Existem muitos pátios como esse aí, Brasil afora, e outros pátios como esse são alugados e podem ter áreas enormes, maiores do que essa apresentada nessa imagem. Como está essa aqui, ó, olha só, um pátio de veículos do Detran aqui no Paraná. São carros, motos, carcaças, veículos apreendidos. Imagine se todos esses veículos, né, estivessem na rua circulando e produzindo gases do efeito estufa. Imaginem só. Olha só, falando nisso, você já ouviu falar no Detran? Então, o Detran é o Departamento de Trânsito do Paraná. Ele é um órgão responsável pela formação de condutores e também na fiscalização desses mesmos condutores, né, os motoristas, e também dos veículos, fazendo vistoria, a regulamentação desses veículos que vão circular pelo nosso estado. Agora, observem essa ilustração. Aqui vemos uma parte de uma cidade e também eu estou vendo alguns meios de transporte. Vocês conseguem observar alguns meios de transportes nesta imagem? E agora nós temos a nossa primeira atividade. Registre em seu caderno, vocês vão precisar registrar no seu caderno quais são os meios de transporte que aparecem na ilustração. Eu darei um tempo para vocês e eu já volto.
E aí, conseguiram encontrar algumas imagens de transportes coletivos, individuais, se são terrestres ou não, se são aéreos? Olha lá. Nós temos um avião aqui, que é um transporte aéreo. Nós temos aqui um helicóptero, que também é um transporte aéreo. Olha só, nós temos os transportes individuais terrestres aqui, ó, carro, moto, né? Aqui mais um carro e moto. Temos também aqui no cantinho, olha só que bacana, um transporte terrestre coletivo ônibus. Nós temos outro aqui coletivo que é o metrô ou trem. Mas também nós temos um transporte naval, olha aqui no canto, representado por esses containers aqui. Mas e aí, vocês sentiram falta de um veículo terrestre individual que não causa gases do efeito estufa? Pois é, a bicicleta não tem nessa imagem. E vocês sabem qual é o papel da bicicleta na mobilidade? Vejam só. Sabemos que atualmente temos visto cada vez mais bicicletas no trânsito, as pessoas têm usado cada vez mais as bicicletas, praticamente todo mundo tem uma bicicleta, ou já teve uma bicicleta, ou vai ter uma bicicleta. Isso acontece por quê? Porque a mobilidade, o deslocamento de um lugar para o outro, de bicicleta ou a pé, é cada vez maior nas cidades, porque elas são econômicas e também possibilitam cuidados com a saúde. Por isso os nossos governantes, eles têm dado uma atenção um pouco maior para a manutenção das vias de ciclovia e também para as seguranças dos nossos ciclistas. Vamos ver quais são os inúmeros benefícios que a bicicleta nos dá. Olha só, custo baixíssimo de manutenção, ou seja, a bicicleta, para consertar uma bicicleta é muito mais baixo preço do que um carro. Ela não polui com gases do efeito estufa. Ela proporciona a prática de uma atividade física. A bicicleta também auxilia na mobilidade urbana, diminuindo os congestionamentos. Uma bicicleta também ocupa menos espaço quando estacionada. E o uso da bicicleta pode ser usado para lazer ou até mesmo trabalho. Mas como podemos observar na primeira imagem aqui, algumas cidades não estão preparadas para suportar a utilização do número maior de pessoas que utilizam a bicicleta para circular, né, pela falta de manutenção, pela falta de ciclovias, pela falta de segurança para os ciclistas, né? Vejam, os pequenos e médios deslocamentos eles poderiam ser utilizados por bicicletas, mas infelizmente a cultura dos veículos ainda está impregnada na nossa sociedade. Ou seja, são fortes estímulos para que as pessoas utilizem o carro e menos a bicicleta, e daí o que nós temos é um forte investimento em vias, em ruas para automóveis e menos investimentos para as ciclovias. Outra dificuldade, né, é isso aqui. Outra dificuldade para os ciclistas é encontrar lugares seguros para estacionar as suas bicicletas, como os paraciclos, né? Nessa primeira imagem nós temos um paraciclo ali na Rua da Cidadania Matriz e também um bicicletário. O bicicletário é como se fosse um estacionamento de bicicletas. Esse aqui que temos na imagem fica no Jardim Botânico. E os estacionamentos de carros também não estão preparados para abrigar as nossas bicicletas. Vamos observar esses 3 mapas sobre o avanço da estrutura cicloviária de Curitiba, ampliação das estruturas de ciclovias, né, e de transportes alternativos. Claro, tudo isso relacionado ao conjunto de medidas públicas pensadas na mobilidade urbana voltada à qualidade de vida. Olha só, em 2000, nos anos 2000, nós tínhamos em Curitiba 87 quilômetros de ciclovias. Em 2011, 117 quilômetros de ciclovia. Em 2018, 208,5 quilômetros de ciclovias. Teve um aumento da construção de ciclovias, mas precisamos de mais, é claro. E vocês sabem qual é o órgão responsável por estudar e organizar a mobilidade de Curitiba? É o IPUC, o Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano de Curitiba. Essa imagem mostra o IPUC, olha só.
Ele é responsável pelo planejamento e monitoramento urbano da cidade, visando modelos cada vez mais sustentáveis. O IPUC ele está vinculado diretamente ao crescimento de nossa cidade, da cidade de Curitiba. Ou seja, há mais de 50 anos, o IPUC vem acompanhando a evolução da nossa cidade e organizando e articulando nossa cidade de Curitiba. Bom, agora que vimos que a mobilidade urbana está muito presente em nossas vidas, vamos ver algumas ações que podem ser realizadas para a melhoria do nosso dia a dia, das nossas cidades. Além de participar ativamente em ações planejadas pelos nossos governantes, também precisamos ter consciência dos nossos atos. Muitas pessoas na comunidade, elas vêm planejando, procuram encontrar atitudes e soluções para minimizar os problemas ambientais das cidades e também da mobilidade urbana. Como essa aqui, o Dia Mundial Sem Carro. Já ouviu falar no Dia Mundial Sem Carro? Ele é realizado no dia 22 de setembro. Olha só, a ideia nasceu lá na França na década de 1990 e foi se alastrando pelo mundo, ou seja, uma corrente para deixar de usar o carro um dia e fazer os seus trajetos de bike ou de transporte público ou de outras formas alternativas, né? E na Europa dura uma semana que ajuda o meio ambiente. As cidades fazem até atividades para melhorar a qualidade de vida. Temos duas fotos aqui de momentos da semana, né, do Dia Mundial Sem Carro aqui no Brasil. Dentro do planejamento, nós temos também opções que vêm ocorrendo na mobilidade do transporte público, né? A tecnologia é uma aliada da mobilidade urbana. Desde investimentos até, por exemplo, o uso de motores mais modernos, o uso de combustíveis menos poluentes e também o uso dos nossos famosos biarticulados, que já que Curitiba não tem o metrô, eles comportam muito mais pessoas, eles transportam muito mais pessoas do que um ônibus convencional. Aqui temos uma imagem da canaleta na Marechal Floriano Peixoto. E o planejamento do seu tráfego também é importante. Muitos desses ônibus, eles têm uma pista exclusiva, que chamamos aqui na cidade de canaletas, onde passam os nossos vermelhões também. Muitos habitantes de outras cidades, quando vêm para Curitiba, eles ficam impressionados com o transporte de Curitiba, que já foi inclusive mencionado numa premiação internacional sobre transporte urbano sustentável. Mas temos que cobrar que ele fique cada dia melhor, não é? Olha só, temos uma outra canaleta e tubo na Marechal Floriano Peixoto. Falando nisso, olha os tubos estações aí. Eles são outra coisa que chama muita atenção em nossa cidade. Os tubos de embarque e desembarque de passageiros, dando ar de autenticidade à nossa cidade. Você por acaso já passou por um tubo na estação? Ou já andou com um biarticulado? Eu já andei. Outra iniciativa é a conhecida carona solidária, também é um recurso para redução de números de automóveis nas ruas. Existem empresas, por exemplo, que oferecem alguns benefícios aos funcionários, como a vaga exclusiva para carona solidária. Olha só, uma carona solidária aqui em um ambiente de empresa. E temos aqui também, olha só, uma carona solidária, uma vaga de estacionamento para carona solidária na Universidade Federal do Paraná. Pensando assim em menos carros nas ruas. As pessoas compartilham essa carona solidária. Ou eles vão com o carro de um em um dia, o carro do outro no outro dia. Além de reduzirem o número de carros nas ruas, também economizam. Este é o meu caso, eu venho de carona solidária. Olha só, vamos para a nossa segunda atividade, muito legal. Vocês vão precisar colocar quais são os pontos positivos do uso da bicicleta na mobilidade urbana. Vão precisar registrar essa pergunta e responder ela. Daqui a pouco eu volto.
E aí, conseguiram fazer a atividade? Quais são os pontos positivos do uso da bicicleta na mobilidade urbana? Olha só, estamos chegando ao fim de nossa aula de geografia. Vamos fazer a nossa revisão? Revisando a nossa aula, nós identificamos alguns órgãos de poder público responsáveis por buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida. Nós identificamos a importância da mobilidade urbana para o bom funcionamento das cidades. Nós também identificamos os impactos causados pelo número de veículos que circulam nas cidades. E nós identificamos a importância do uso da bicicleta como transporte sustentável. Olha só, eu espero que vocês estejam se cuidando, estejam muito bem. Nos vemos numa próxima aula e um grande abraço do professor Tiago. Até mais!